E finalmente voltamos das nossas férias! Preparem-se porque vai ter muitas resenhas, muitos reactions e muito conteúdo pela frente. Hoje a resenha é desse livro aqui, A Tradição Arcana do Caos das Travessias Mágicas, do autor Marcos de Moraes, publicado pela editora Pendragon, e é uma fantasia. O livro é bem bacana. Aqui é a dedicatória que o Marcos fez pra gente, quando a gente adquiriu na Bienal do Livro. Na minha opinião, esse livro é muito bom. A história é muito boa, os personagens foram muito bem desenvolvidos. A história do livro é sobre o Augusto e sobre a trajetória dele. Desde o momento em que o primo dele sofre um acidente e que ele acaba ganhando a culpa. E aí a família acaba internando ele em um hospício e Augusto não entende o porquê. Ele meio que não entendeu direito o que aconteceu, ele entrou em choque com a cena que ele presenciou. E ele não lembra de algumas coisas e por isso ele fica confuso. No começo da história ele precisa entender as coisas e aí ao longo do livro ele vai descobrindo o porquê que as coisas aconteceram da forma que aconteceram, porque ele é do jeito que ele é. Ele vê coisas que ele não compreende, ele ouve coisas que ele não compreende. Por exemplo, ele ouve coisas que apenas ele ouve, ninguém mais ao redor dele ouve. Ele pressente, ele sente algumas coisas que ele assim, não entende direito. Ao longo do livro ele vai descobrindo o porquê ele é assim, o porquê ele sente essas coisas, até ele conseguir usar isso a seu próprio favor. Ele é uma pessoa extremamente sensível e, devido a isso, ele observa coisas que os outros não conseguem observar. Ao longo do caminho dele, ele acaba esbarrando com pessoas que vão ajudar ele nesse percurso, nesse amadurecimento e nesse entendimento de si próprio e do mundo à sua volta. Porque a partir do momento que ele descobre certas verdades sobre ele e a família dele, ele começa a enxergar o mundo de uma forma diferente. E aí ele descobre muitas coisas interessantes. Augusto é órfão, ele mora com os tios e com os primos e ele acaba descobrindo o que aconteceu com os pais dele e o porquê as coisas aconteceram da forma como aconteceram. Só que isso ainda, embora ele tenha descoberto algumas coisas, ainda é um grande mistério até o final do livro. Como é uma ficção do gênero fantasia, ele traz muita magia. E aqui a magia é um pouco diferente, é uma coisa um pouco mais realista, sabe? Você não vai ver pozinho mágico e fadinhas e tal. Uma coisa que eu achei interessante é que o nome desse livro me lembra é como se fosse um exemplar de uma biblioteca de estudos de magia, né? E não um livro de ficção. E eu achei isso bem legal. Ele traz a história dos magos para o nosso mundo, para a atualidade, no caso. O que eu gostei bastante e achei diferente, porque quando tem histórias de magos, geralmente é na era medieval, ou em eras anteriores, ou um pouquinho posteriores. Aqui não, aqui se passa nos dias atuais e se passa no nosso mundo, porque fala de alguns personagens que são da Rússia e tal. Mas a cidade aqui que se passa, eu esqueci agora o nome, eu acho que é uma cidade fictícia. Os pontos positivos da história é que os personagens são muito bons, muito bem desenvolvidos. Cada um tem a sua particularidade, a sua própria trama dentro da trama maior e tá tudo interligado, tudo foi muito bem conectado. A narrativa, algumas pessoas, na minha opinião, não vão gostar. Porque a narrativa, em alguns pontos, o autor ele poetizou a narrativa. Ele usou algumas técnicas de poesias para poder dar um clima diferente à forma que ele está contando essa história. Eu achei bem interessante, eu achei bem legal, eu curti, porque eu adoro poesias e tal, e aí faz a leitura ser um pouquinho mais devagar, embora eu tenha lido em 2 dias, porque eu realmente gostei muito da história, a história me prendeu, e eu queria cada vez saber mais sobre o Augusto e sobre os outros personagens, e chegou um momento
da história, eu acho que é antes de chegar na metade do livro, que eu falei assim, caramba, não é possível, esse autor é machista. Me incomodou o fato de não ter personagem feminina ativa, sabe, com grandes problematizações ali na trama principal. Porque as personagens femininas que apareceram foram muito coadjuvantes, só apareceram, falaram uma ou duas coisas e depois sumiram, sabe? E isso me incomodou um pouco. Porém, conforme eu fui lendo, essa impressão que eu tive sumiu. Porque apareceram sim personagens femininas, fortes e com importância para a trama. Eu gostei demais dos irmãos St. Petrus e principalmente da Isabel, que ela tem ali uma grande importância na história. E tem duas personagens que são muito importantes para o Augusto, mas elas aparecem muito pouquinho e é muito rápido. Mas de acordo com a trama faz sentido, não daria tempo delas aparecerem mais. Que é a Liz e a Ro. Eu gostei muito delas, me identifiquei bastante com as duas, inclusive com a Isabel. E eu gostaria que, se houvesse continuação, eu espero muito que tenha continuação, porque tem muitas dúvidas. Assim, embora o Marcos tenha respondido todas as questões, eu fiquei com algumas dúvidas pessoais. E eu gostaria de que essas dúvidas fossem respondidas numa possível continuação. Inclusive, se houvesse uma continuação, eu gostaria que a Liz e a Ro aparecessem mais, assim como a Isabel. São poucos personagens, e eu acho que por isso também que não tem muita personagem feminina ali ativa e tal. É mais a Isabel mesmo, mais do momento que ela aparece até o final. Sim. O que eu menos gostei desse livro, e o que na verdade me deixou bastante chateada, foi a revisão. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei que tipo de problema eles tiveram, porque assim, gente, a gente tem que ser compreensivo, né? Problemas acontecem. Mas na minha edição, pode ser que na edição de vocês, ou no exemplar que vocês forem adquirir, não tenham esses erros de revisão. Mas no meu exemplar tem, e aí eu fiquei meio chateada por isso, porque os erros, eles não deixam a leitura fluir, né? E em determinados momentos eles não permitem que a gente entenda completamente o que o autor quis dizer em determinada frase, principalmente aqui, por causa da poetização em trechos da narrativa, sabe? E quando há poesia no meio, poesia é pra gente pensar, refletir, sentir. E esse livro é isso, é pra gente pensar, refletir e sentir. Deus não me deixaram sentir direito o que o autor... Do que eu teria para reclamar é apenas isso, da revisão mesmo. Porque da história em si não tem nada para reclamar, é maravilhosa, eu adorei. Inclusive, esse livro fala sobre temas difíceis. É complexo. E o Marcos, ele explica de uma maneira tão simples, tão fácil de entender, sabe? Por exemplo, a tradição arcana é uma coisa difícil um pouco de se entender. E principalmente a magia do caos e as travessias mágicas. Porque fala um pouco de física, fala um pouco de teorias. É complexo. Ele explicou muito bem, dá pra entender. Então, assim, não fique com medo de adquirir o livro e não entender o que o autor quis passar, não entender o que são essas coisas exatamente nessa história. Você vai entender. Tá muito bem explicadinho, ele explica de um jeito muito fácil. Antes de finalizar o vídeo, eu tenho apenas que dizer mais uma coisa. Tem sociedades secretas dos magos aqui. Só que elas aparecem muito pouquinho mesmo. E quem sabe, sim, numa continuação, não mostra um pouquinho como funciona por dentro, as intrigas, porque deu pra perceber que tem muita intriga e muita ganância pelo poder dentro dessas organizações. Então, gente, é isso. Essa é a minha resenha da Tradição Arcana do caso As Travessias Mágicas. Vai lá no nosso blog, tá? O link tá na descrição aqui embaixo, que tem a resenha mais completinha, tá ok? Que tá mais explicadinho, é maiorzinha e tem até alguns trechos do livro, se eu não me engano. Que já tem um tempo que eu fiz e já não lembro. E não se esqueça de se inscrever no canal e dar aquele like aí no vídeo pra ajudar a gente. E acompanhe as nossas redes sociais, o link tá todinho aqui na descrição. Um beijo e até a próxima!